E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. A diversão de hoje: desmascarando o falso batismo salvífico da seita exclusivista Congregação Cristã no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou ex-membro dessa igreja. Fiquei nela por mais de 30 anos e, devido às injustiças e situações tristes que eu passei ali, eu resolvi, por conta própria, pesquisar essa igreja por mais de 20 anos. Também dediquei parte do meu tempo estudando a história da Bíblia Sagrada. Graças a isso, eu consegui informações privilegiadas que desconstrói os falsos ensinos da CCB e as suas mentiras. No meu blog, eu fiz uma publicação citando os 70 as 70 piores heresias da CCB. E vou usar a 33ª para poder refutá-la. Vamos lá. Segundo a CCB, só o batismo dela é válido e os das demais igrejas é falso. Só o ancião da CCB tem o COPIM. O que significa isso? Direitos autorais para batizar. Só ele tem as chaves do reino dos céus. Não importa se o tal é homossexual, o adúltero, o ladrão de coletas, estelionatário, maçom, incrédulo. Vamos, queridos. A CCB também afirma que o batismo das outras denominações é falso. Quais são os argumentos usados pela CCB para poder desmerecer o batismo das outras igrejas? Então, segundo ela, quando o pastor, o líder de lá, vai batizar, ele usa o eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falando assim, é o homem se colocando no lugar de Deus. Aí a CCB resolveu criar a sua própria frase batismal, que funciona assim, ó: irmão, em nome de Jesus Cristo eu te batizo. 1. Em nome do Pai. 2. Em nome do Filho. 3. E em nome do Espírito Santo. 4. Pronto, você já recebeu o batismo da CCB. E se Deus te recolher hoje ou amanhã, a sua alma vai herdar a vida eterna. O que a CCB e todas essas igrejas pentecostais e neopentecostais que existe hoje não sabe é que a Igreja Católica criou uma armadilha eclesiástica para elas. Vamos, queridos, antes de falar sobre isso, primeiro eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu com um ancião
da CCB do Brás em São Paulo, sobre esse tema, o batismo. Então, isso que eu vou contar aqui foi extraído de documentos históricos que fazem parte do meu acervo. Mais de 20 anos pesquisando a CCB. Eu sei de coisas aí que vocês nem imaginam. Então, meus queridos, o caso do ancião da CCB do Brás foi o seguinte. Isso aconteceu de verdade, está registrado no documento histórico. Ele comprou uma Bíblia judaica e resolveu, por conta própria, estudar, comparar ela com a Bíblia João Ferreira de Almeida, a qual a CCB usa e apresenta como uma Bíblia corrigida, que chega mais perto do que aconteceu no tempo de Jesus Cristo, do Evangelho. Aí esse ancião começou a comparar versículos ali, até que chegou naquele versículo que fala sobre o batismo. Foi ali que ele teve uma grande surpresa e decepção. O que aconteceu? Na Bíblia João Ferreira de Almeida, que a CCB usa, Jesus, após morrer e ressuscitar, apareceu para os seus discípulos e ordenou eles dessa maneira: ide por todo mundo, pregai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Já na Bíblia da CCB, dessas igrejas modernas de hoje, está Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia judaica, tem Jesus ordenando, né, aos seus discípulos para ir pelo mundo, pregar o Evangelho, anunciar a salvação, e batizar somente no nome da sua pessoa. É conhecido como batismo unicista e não trino. Então, meus queridos, de posse dessa informação, o ancião da CCB do Brás resolveu entrar em contato com o maçom Luigi Franciscuni para ver o que ele tinha a dizer, né? Aí, na época, o maçom Luigi Franciscuni ainda era vivo. Aí o ancião do Brás ligou para ele, explicou tudo isso. Sabe a resposta do maçom Luigi Franciscuni diante desse grande equívoco doutrinário? Irmão, não mexe em nada. Deixa como está. Nem comenta com a Irmandade. O ancião queria corrigir esse erro. Não, irmão, mas a Bíblia judaica diz para nós batizar somente no nome de Jesus Cristo. Lá é Yeshua HaMashiach. Aí o Franciscão, né, deixa como está. Qual a consequência de ser batizado em nome de uma falsa trindade? A mandada CCB nem sabe o significado de trindade. Trindade significa 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Qual a consequência disso? O batismo católico. Essa foi a armadilha, foi a cilada criado pela igreja, pelo Papa, né, da Igreja Católica, para poder enganar as igrejas modernas que existem hoje. Então, você que batizou na CCB, na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, com essa forma batismal, Pai, Filho, Espírito Santo, não importa se o ancião, pastor ou líder colocou eu na frente, eu te batizo,
em nome de Jesus Cristo eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fique sabendo, você se tornou católico. É uma pena, né? Eu já desconfiava disso, meus queridos, por isso que eu comecei a investigar a CCB, a Bíblia Sagrada. Ô, irmão Rafael, então quer dizer que a Bíblia não é confiável porque foi feito, né, adulterações? Então, meus queridos, eu não vou desmerecer e nem rebaixar a palavra de Deus. Para mim ela continua sendo a palavra de Deus escrita. Mas é assim, ó, a Bíblia que a CCB e outras denominações usa, ela passou pelas mãos da Igreja Católica. E de forma maliciosa, a Católica pediu para os copistas e tradutores fazer acréscimos, né? Se você quiser ter uma Bíblia mais próxima dos fatos que ocorreram na época de Cristo, dos apóstolos, basta comprar uma Bíblia judaica, sem correção. E a CCB se vangloriando, não. Nós usamos a Bíblia João Ferreira de Almeida, e ela foi corrigida, né? Não tem erros, o que está lá é o que deve ser cumprido. CCB, a Bíblia João Ferreira de Almeida, ela foi traduzida por um padre da Católica. Ela foi traduzida do grego para o português. E esse padre, ele quando estava traduzindo, ele foi ameaçado pela Católica, né? Inclusive, ele traduziu, segundo a história aí, somente a metade, né, da Bíblia. Não suportou, por causa que foi muitas mudanças. Agora, a Bíblia judaica, né, essa sim. Não digo todas as versões, mas aquela que o ancião comprou, né, ele teve um choque de realidade. Então, outra coisa que, para finalizar esse vídeo, foi justamente por isso que antes de eu criar esse canal, eu comecei a procurar uma igreja que praticasse o batismo unicista, no nome de quem? De Jesus Cristo? Não. No nome de Yeshua HaMashiach. Yeshua. O que significa Yeshua, irmão? Explica para esse povo aí. Então, o Messias, ele veio em nome do Pai, né? Inclusive, o seu sobrenome revela a sua missão. Yeshua significa o Eterno. HaMashiach, salva. Então, eu, por muito tempo, eu procurei. Cheguei aí em Campinas, né, para tentar batizar, desfazer esse batismo católico da CCB. E obedecer, apesar que o batismo ele não é salvífico, viu, CCB, igual vocês ensinam, o batismo não é salvífico. O verdadeiro batismo é no momento que você crê. Um minutinho. É no momento que você crê. Viu os dois bandidos que foram crucificados ao lado de Cristo? Nenhum passou pelo batismo, mas um se arrependeu e creu. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele falou, ainda hoje estarei lá e tu estarás comigo. O que Deus quer de nós é que nós nós se arrependa, crê e cumpra os seus mandamentos, nada mais. Não precisa de todo esse exclusivismo, né, para
se salvar. Então, meus queridos, é isso aí, tá ok? Talvez eu me atrapalhei um pouco por causa do barulho externo. É o inimigo lutando contra esse santo vídeo. Um abraço.